Olá, meus amigos, tudo bem? Gente, olha só, nós vamos agora fazer, tá, o comentário da prova de técnico do MPU 2013. Para analista não caiu a disciplina de raciocínio lógico, ok? Vocês vão perceber que na resolução da prova, se vocês pegarem questões anteriores da CESP, vão ver que a banca CESP ela tem um perfil para cobrar. Então ela vai dar um textozinho, vai pedir algumas questões de proposições, e aí em outro texto, quando são muitas questões, geralmente ela pede também a parte de análise combinatória. Mas essa partezinha que ela cobrou, que já era o previsto, a parte de conjuntos, e ali uma probabilidadezinha, só faltou uma questãozinha de análise combinatória para fechar o padrão CESP de resolver, né? De solicitar de vocês, de cobrar essa parte aí de raciocínio lógico. Bom, então vai ser tranquilo, tá? A gente vai fazer aí a resolução dos 8 itens, foram apenas 8, tá? Na parte de conhecimentos básicos. E vamos perceber que a prova ele tenta sempre ludibriar, enganar, ele não escreve as coisas de maneira tão claras, mas a gente vai pegar a dica aqui e vai verificar como é que nós devemos nos comportar em provas do CESP, beleza? Vamos lá então, meus amigos. Bom, então olha só, o texto base é o seguinte, quando começa a prova, nós temos isso aqui, ó. Nos termos da lei, número 8.66 de 1993, é dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica e que ele seja cumprido se e somente se a proposição nele contida, proposição P que ele chamou, for verdadeira, julgue os itens a seguir. Bom, gente, então é comum de praxe no CESP, ok? Ele dá um textinho base e vai pedir alguns itens, né, relativos a esse texto. Aqui, nessa questão em específico, ele solicitou 5 itens e agora nós vamos resolver todos na tranquilidade, tudo bem? Vamos lá então, vamos dar sequência. Bom, então nós vamos voltar aqui, nós vamos transportar aqui o texto base. Gente, então o texto base, tá? Aqui a gente vai riscar à vontade, o texto base é esse aqui. Nos termos da lei, né? Repetindo aqui, tal, acontece tal. Então nós vamos agora, gente, definir as proposições. Gente, as proposições são as afirmações simples, tá? Que a gente vai analisar. Então, olha só, é dispensável a realização de nova licitação. Isso é uma afirmação, então essa afirmação acaba aqui. Peraí, ela acaba aí? É. Aí, gente, vem um termo, ó. Esse termo aqui é quando? Quando não aparecerem interessados em licitação anterior. Isso aqui é uma informação que tem sentido lógico? Sim, definido, né? E aí outro elemento de ligação. E esta quem? A licitação anterior. Não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Bom, então o primeiro passo é esse. Você identificar que tem as 3 informações simples. As proposições simples. E aí, gente, vai ficar muito mais fácil o entendimento lógico. Então, separamos as informações simples, ok? E aí nós temos elementos de ligação ligando essas 3 informações, tá? Então o CESP, ele geralmente quer te confundir um pouco. Então nós vamos ver aqui, ó, como é que nós reescrevemos isso aí do ponto de vista lógico. A informação P, gente, é essa aqui, ó, tá? Já observada, né? No caso anterior. Então, meus amigos, nós temos aqui, ó, um quando ligando essas informações e aqui um i. O que é esse quando, gente? Ora, eu tenho que imaginar o seguinte, quais são os conectivos que eu tenho? É o ou, que é a disjunção, o i, que é a conjunção, o se, então, que é o condicional, e o se e somente se, que é o bicondicional. Então, se você pensar no quando, o quando quem, gente? Ora, quem está estudando para a CESP sabe, ela usa outros termos, tá? Então, esse quando é o se, beleza? Tanto que, se é o único que, se você fizer a troca, ela não perde, tá? Ela não perde o seu sentido.
lógico. Então, olha só, é como se você falasse assim, ó, é dispensável a realização de nova licitação se não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, o quando, gente, indica condição, ok? Beleza? Bom, aí agora você está mais tranquilo, ó, porque você entendeu que aqui é um se, certo? E aí nós viemos para agora, para a parte, né, do condicional, gente. Se é um se, mas aqui apareceu outro conectivo, que é o i. Então eu tenho dois conectivos. Espera aí, quem é o mais forte, gente? Sem dúvida, a regra de precedência, né, é o se. Até porque ele apareceu primeiro. Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando eu tenho uma coisa do tipo P implica que, ou seja, se então, não é isso? Se eu tiver uma coisa desse tipo, se P então que, o que vai acontecer, gente? Ora, eu tenho o seguinte, eu tenho duas condições a analisar aqui. Então, tudo que vem depois do se é a primeira, tá? E eu então é a última. Então, observe que ele deslocou as informações. Essa informação aqui, gente, ela pode ser lida do seguinte modo, ó. Se não aparecer interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida, então é dispensável a realização de nova licitação. Meu amigo, então eu tenho que fazer esse entrave aí para eu escrever do ponto de vista lógico. Tudo bem? Então, gente, observe que essa informação veio deslocada, ó. Mas ela é a condição necessária, tá bom? Então, ó, se aparecer interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, então é dispensável a realização de nova licitação. Beleza? Gente, fazendo essa análise, tá? Fazendo essa análise, como é comum em provas do CESP, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nomear, tá? A gente tem que nomear as informações simples, tá bom? Então, olha só. Se eu observar bem, eu tenho três informações. Então, a primeira informação é não aparecer interessados em licitação anterior. Isso já colocando na ordem, né? Então, eu vou chamar essa informação, gente, de A. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Tá definido. O Azinho é quem? Não aparecer interessados em licitação anterior. E o B, gente? O B é a licitação anterior, ou seja, que é aquela esta, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. E C é dispensável a realização de nova licitação. Então, gente, para que a gente faz isso? Para a gente reescrever a informação que a gente tem, que é P, na linguagem simbólica de lógica. Então, olha só, a informação P todinha que foi dada no texto, ela é dada assim, ó. A e B implica C. Ou seja, quem é A? Não aparecer interessado na licitação anterior. E esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o do I. E B, a licitação não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Então, C, quem é C? É dispensável a realização de nova licitação. Beleza, meu amigo? Tranquilidade? Então, olha só. Nós temos essa estrutura lógica aqui para P. P é um condicional, porém, a primeira condição, ela é uma composta também, e é uma conjunção. Tudo bem? Bom, então nós vamos trabalhar a análise só em cima desse resultado. Beleza? Bom, então agora que a gente já fez a nossa análise lógica, gente, basta agora discorrermos todos os itens e verificar o que ele pede em cada um deles. Beleza? Porque a análise lógica do texto base já foi feita. Tudo bem? Vamos lá então, vamos dar sequência. Olha, vamos agora ver os itens, né? Item 43. Supondo-se que a proposição P, P grande, ou seja, que é aquela justamente que ele falou todo dia no texto, e as proposições. Então vamos lá, ó. Vamos começar a riscar essa brincadeira aqui. A licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Gente, aí eu tenho que ir lá onde eu renomeei e lembrar que proposição é essa.
A licitação não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Quem é essa, gente? É a proposição que eu chamei de quem? De B. Tá aqui, ó. É B, beleza? Então, meu amigo, essa informação aqui é B. Então, aqui nesse item eu tenho a informação B. Essa é B. E a informação é dispensável a realização de nova licitação. Essa informação, gente, é a C, que é a conclusão, né? Ok? Que é a condição necessária, né? Sejam verdadeiras. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo, a proposição P é verdadeira. E essas duas proposições aqui, ó, que é B e C, sejam também verdadeiras. É correto, gente, eu concluir que também será verdadeira a proposição. Não apareceram interessados em licitação anterior. Gente, então olha só. Ele falou o seguinte. Quando P é verdadeira, B é verdadeira e C também é verdadeira, eu posso concluir que essa informação aqui, ó, que é exatamente quem? A, do jeito que a gente denominou, né? A também é verdadeira? Então vamos verificar se esse item está correto ou não, né? Então, olha, vamos para cá. A minha informação é a seguinte. P, essa afirmação aqui, ó. A e B implica C. Aí ele está falando o seguinte, ó, lá no enunciado, né? Se P aqui for verdadeiro, valor lógico, B também for verdadeiro e C também for verdadeiro, eu posso concluir, gente, que o A é verdadeiro. Então ele está usando o que, gente? Os conceitos de tabela verdade. Então, esse item está o que, gente? Errado. Por quê, professor? Porque olha só, o A não necessariamente é verdadeiro. Ele pode ser verdadeiro, tanto quanto pode ser falso. Então, por exemplo, se eu colocar o falso aqui, que conectivo é esse? O I. Falso e verdadeiro vai dar falso. Aí, gente, eu resolvi essa conta. Então fica assim, ó, falso implicando, né? Aí desce o C aqui, né? Isso que é em verdadeiro. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, falso implicando verdadeiro, continua sendo verdadeiro, que é o que está aqui. Beleza? Então, eu não posso afirmar, tá, que o A é verdadeiro. Com certeza, eu não posso concluir isso. Porque ele pode ser falso. Professor, ele pode ser verdadeiro também? Pode. Então, se ele pode tanto ser verdadeiro quanto ser falso, é inconclusivo, tá, meus amigos? Então, nós vamos aqui, ó, e já fizemos o primeiro item. Então, o primeiro item, gente, está o quê? Errado. Belezinha? Tranquilidade? Vamos para o próximo item. Opa, passou muito. Item 44. Essa aqui é bem capciosa, ó. O gestor que dispensar a realização de nova licitação, então vamos falar do jeito que a gente sabe. Pelo simples fato de não ter aparecido interessado em licitação anterior. Então, se isso acontecer, gente, ele descumprirá a referida lei. Então, olha só, ó, eu quero dizer o seguinte. Como é que a gente reescreve isso aqui do ponto de vista lógico? Então, vamos lá. Primeiro, dispensar a realização de nova licitação. Qual é a informação? A gente chamou de quem? De C. Não ter aparecido interessado em licitação anterior, gente. Vamos lá. Essa a gente chamou de quem? Basta colar aqui, ó. Não aparecer interessado em licitação anterior é a A. É a primeira, né? Beleza? Então, ó, ele está dizendo o seguinte. Aqui é a C e aqui é a A. Não apareceu. O que está ligando aqui, ó, tá meio complicado, meio confuso esse negócio aqui, não tá, ó?
O gestor que dispensar isso aqui não está ligando, não tem problema, tá? Só está falando do cara, ok? Então, ó, não ter aparecido em licitação anterior, tá aqui. Aí, gente, tem um aqui, ó, descumprirá a referida lei. Pera aí, descumprirá a referida lei, essa aí a gente não tinha visto, né, galera? A gente ainda não associou essa, não é isso? Beleza? Então, gente, vamos primeiro entender a lógica da questão. Ele está falando o seguinte aqui, ó. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu escrevo isso aí no ponto de vista lógico? Porque se você não conseguir escrever essas informações no ponto de vista lógico, você não consegue, gente, fazer a associação de valor-verdade, tá? Então vamos imaginar esse pelo simples fato. Que conectivo é esse, hein, gente? É o sim, então? É o ou? É o i? Então, se você tiver dúvida, você substitui e verifica aquele que não muda o sentido lógico, tá? Então, gente, esse aqui, gente, claramente é quem? É o i. Ele está dizendo o seguinte, olha. Se não apareceu interessado em licitação anterior e eu dispensei a realização de nova licitação, então eu vou descumprir a referida lei. Então, meu amigo, olha só, são 3 informações novamente e a primeira é um i, que é com a e c, gente, e a segunda é descumprir a lei, que não está definida ainda lá no nosso cronograma, né? No nosso cronograma ali onde a gente explicitou o texto base. Porém, gente, isso aqui é o que? É uma informação condicional, ou seja, esse cara aqui, ó, então quer dizer que vem um se bem aqui na frente, ó. Então ficou assim, ó, se o gestor dispensou a licitação e não apareceu interessado em licitação anterior, então ele descumpriu a lei. É isso que está sendo analisado nesse item, beleza? Então, ficou assim, ó, C, A e C implica quem, gente? Implica descumprir a referida lei. Então vamos passar para cá, ó. Ele está dizendo o seguinte. Então, meu amigo, ó, se A e C, então ele descumpriu a lei. Eu vou botar aqui descumpriu a lei, né? Por quê? Porque a gente não denominou ela com símbolos, né? Tudo bem? Agora, peraí. Se a gente não denominou com símbolo, a gente tem que voltar lá na questão anterior. Tá bom? Lá no texto base, né? Então vamos lá, ó. Em alguma coisa ele fala aqui em cumprir. Olha só o que ele fala aqui, gente, ó. Ele fala aqui o seguinte: considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica, e que ele seja cumprido, olha só, ele é cumprido, se somente se, gente, a proposição dele contida, ou seja, P foi o quê? Verdadeira. Gente, então, olha só, existe uma nova informação aqui, ó. Ele é cumprido, essa lei é cumprida se somente se a proposição P for o quê, gente? Verdadeira, ele está dizendo, né? Ok? Então, vamos lá, ó. Então, nós temos uma informação do seguinte modo, ó. Cumpre-se a lei, se e somente se P é verdadeira. P é a informação toda anterior, né? Certo? Então, meu amigo, olha só como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó. Aí ficou fácil pra gente, né? Pra gente analisar. Ó, quando é que eu cumpro a lei, né? Quando P é verdadeira. Ou seja, o valor lógico de P, é verdadeiro. Gente, se é se somente se, e isso aqui eu tenho que respeitar, quando é que descumpre a lei? Porque o caso ali ele está falando em descumprir, né? Então isso aí é uma pegadinha, tá? Então descumprir, ele só descumpre se e somente se P for o quê, gente? Falso.
Por que que eu posso falar isso, professor? Gente, só posso falar isso porque o conectivo é se somente se. Ou seja, P verdadeiro implica cumpre-se a lei e cumpre-se a lei implica P verdadeiro. Então, como é o se somente se eu descumprir, ou seja, eu estou negando essa parte aqui, eu vou ter que negar P verdadeiro. Então, P vai ser o quê? Vai ser falso. Tá? Então, para descumprir a lei, P tem que ser falso. Então, vamos analisar aqui o seguinte, olha. Será que se eu considerar... esse conjunto aqui, ó, essas duas aqui, verdades, se eu considerar A e C como verdade, será que isso vai me garantir que P é falsa? Porque é a mesma coisa, descumprir a lei aqui são equivalentes, então eu posso trocar, né? O se somente se, gente, é uma equivalência lógica, tá? Então, ó, eu tô perguntando o seguinte, se A e V, A e C for verdadeira, então isso implica que P é falsa, gente. Vamos verificar se isso é verdade? Vamos lá, né? Então, nós vamos aqui, ó, nós vamos pra cima agora, tá bom? Então, gente, vamos lembrar quem é P. P é quem, gente? A e B implica C. Então, vamos lá. P, essa informação aqui, ó. A e B implica C. Vamos só voltar aqui no item aqui, rapidinho, né? Dispensável, beleza. Não ter aparecido interessado. Não ter aparecido interessado, A. Certinho, né? Dispensável, não ter aparecido interessado. Perfeito, tudo bem. Bom, meu amigo, então vamos lá, olha só. Ele está dizendo o seguinte. Se esse I aqui é verdade, gente, tá? Que é o que a gente está caracterizando, então é porque o A aconteceu e o C também aconteceu. Então fica uma conta assim, ó. O C aqui é verdade, certo? E o meu A, gente, tá? O meu A também é verdade, certo? Ok? Então vamos pensar no seguinte, eu quero saber quando é que P é falsa, né, gente? Quando é que P é falsa? Porque para descumprir a lei, P tem que ser falsa, certo? Então nós temos o seguinte resultado, ó. Esse cara aqui, esse P aqui só é falso em um caso, porque ele é um se somente se, lembra? Então, ele só é falso no caso vender fiado. Tá? Então, ele só é falso no caso vender fiado. Então, isso só ocorre quando, gente? Quando C é falsa. Tá? E quando essa informação aqui é verdadeira. Então, quando é que o I é verdadeiro? Quando os dois são. Então, o único caso em que P é falsa, gente, é esse caso aqui, ó. Então, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui embaixo do C. Então, isso nos leva a dizer o seguinte. Essa informação P todinha é falsa somente quando eu vendo fiado, ó. Se então, V implica F, tá? E aí, essa informação todinha é falsa se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, como a gente já viu pela tabela verdade. Isso implica que C é falso. E isso implica, gente, que A e B são ambas verdadeiras. Então, o que é que acontece, gente, para P ser falso? Se P for falsa, ele está descumprindo a lei. Não é isso que a gente viu? Então, isso quer dizer que o A tem que ser verdade e o C tem que ser falso. Então, gente, a gente já percebeu que o item está o quê, galera? O item está errado. Por quê? Por que o item está errado? Vamos concluir aqui. Olha só, um pouquinho confusa, né, a questão. Porque olha só, aqui eu estou considerando que o C é o que, gente? Verdadeiro. E não, isso não pode ocorrer, tá? Então olha só, se o A for verdade e o C também for verdade, eu não vou conseguir que P seja falsa.
se eu não vou conseguir que P seja falsa, eu não vou conseguir descumprir a lei, tá? Então, se eu não vou conseguir descumprir a lei, o item, gente, está o quê? Errado, tá bom? Então, o item, gente, está errado. Então, vamos aqui, vamos marcar. Beleza? Gente, então, olha só. Um pouquinho confusa essa aí, né? Mas dá pra fazer tranquilo, tá bom? É porque eu tive que explicar, a gente demorou um pouquinho porque eu tive que explicar, voltar no texto, ver quando é que descumpre, tá? Beleza? Mas é o se somente se. Então, se somente se, quando eu falo assim, ó. A, se somente se B, essas informações, gente, elas são equivalentes, beleza? Então, P ser verdadeira implica se somente se eu cumpro a lei. Então, se eu descumpro, é porque P é o quê? Falso, ok? Quando é que P é falso? Eu vou na tabela verdade do se então. Quando V implica F. Aí, quando V implica F, a gente viu que, nesse caso, quando eu descumpro a lei, é quando A e B ocorrem e C não ocorre, não é isso? Ou seja, eu só descumpro a lei em um caso, tá? Só para ficar claro assim, ó. Eu só descumpro a lei em um caso, tá? Quando isso aqui ocorre, ó. Quando o A é verdadeiro, quando o B é verdadeiro e o C é falso. Foi isso que a gente viu, ou seja, não aparece interessado em licitação anterior. A licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. E aí eu pego, gente, e não dispensa a realização de nova licitação. Beleza? Então eu só descumpro essa lei nesse caso, tá bom? Foi o que a gente viu no caso anterior. Acho que assim fica até mais fácil de você enxergar, né? Beleza? Eita, professor, esse item aí foi pauleira, né? É, gente, um itemzinho mais rebuscado, né? Bom, então vamos lá, vamos dar sequência. Então aqui o item é errado, né? 45. A negação da proposição. A licitação anterior não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por a licitação somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração. Gente, nada a ver, olha só. Independente, primeiro esse somente aí caiu do céu e esse com aí só para complicar em relação a esse sem prejuízo, né? Então, ó, nada a ver, tá, gente? A negação da proposição, gente, quando ela tem essa informação aqui, ó, ok? É só cancelar. Então, a negação dessa proposição fica assim, ó. A licitação anterior pode ser repetida sem prejuízo para a administração. O que não tem nada a ver com somente poderá ocorrer, somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração. Então, esse item está o quê, gente? Errado. Tá bom? Beleza? A negação dessa informação é só retirar o advérbio de negação não. Então, meus amigos, vamos lá então. Vamos para o próximo item. A negação da proposição. Opa. Vamos ver qual é a proposição. Não apareceram interessados na licitação anterior. E, gente, quem é essa mesmo? A. E ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Quem é essa mesmo? B. Está corretamente expressa por. Então vamos lá, ó. A negação de A e B. Eu quero a negação de A e B. Eu vou trabalhar com o conectivo mesmo, tá? Então eu quero a negação disso. Então, meu amigo, vamos negar aqui A e B. Gente, a negação de A e B é como? Eu tenho que lembrar da regra de negação. Troca o I pelo OU e nego todo mundo. Certo? Então, vamos lá. Então, a negação de A e B, né? A negação da conjunção é a disjunção das negações, né? Então, vai ficar assim, ó. Apareceram. Então, observe como é que eu nego que não apareceram. É apareceram. Então, aqui apareceram interessados na licitação anterior, é a negação de A. Aqui está ok. Ou, aqui está ok também. Ok. Ela pode. Ela não pode, foi riscado, ó. Tá certo. Então, ela pode o quê? Ser repetida? Sem, ó. Ele não mudou aqui não, tá? Sem prejuízo para a administração.
Então aqui também está ok. Ora, se fechou as três partes, concluiu a regra de negação. Então o item está o quê, gente? O item está certo. Bom, gente, então agora, né, nós vamos aqui para o item 47. O último item da partezinha desse texto base, tá? Ele quer saber o seguinte, ó. A proposição P. A proposição P, gente, ela é equivalente a, ó, se não aparecer interessados na licitação anterior. Então isso é o que, gente? A. E esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, ou seja, B. Então aqui eu tenho o I ligando, né? Então é dispensável a realização de nova licitação, gente. Essa aqui é quem? C. Beleza? Então, olha só, ele está perguntando o seguinte, essa P aí, gente, é assim, ó, é um se, onde a primeira condição é A, e B, implicando C, gente. É ou não é, galera? É, a gente fez isso desde o começo para resolver os itens, né? Então, ó, P é A e B, implica C, então ela é equivalente, é isso mesmo. Então o item está o quê? O item está certo. Beleza, meu amigo? Tranquilidade? Bom, gente, então olha só, percebam que fizemos, né, todos os itens. Aí eu pergunto, professor, qual foi o item que deu trabalho? Gente, foi aquele do gestor, porque ele era muito complexo, né? Eu tinha que reler o texto para ver lá quando é que o cara cumpre ou não cumpre a lei. Então a regra é a seguinte, geralmente um dos itens é mais difícil, ok? E demorado. Então no caso era esse aí. Então esse aí era mais difícil de enxergar. E aí você decide na hora lá. Será que compensa eu perder um tempão fazendo um item desse aqui? Ou eu deixo para depois, ou eu deixo em branco, ou eu chuto, né? Ok? Essa decisão é sua. Beleza? Bom, então agora nós vamos fazer o último bloquinho, tá? Com mais um texto base, onde ele colocou as últimas 3 questões. Adivinha de quê, gente? Conjuntinho, tá, galera? Então vamos lá, ó. Vamos para o próximo slide. Em razão da limitação de recursos humanos, a direção de determinada unidade do MPU determinou ser prioridade analisar os processos em que se investiguem crimes contra a administração pública que envolvam autoridades influentes ou desvio de altos valores. Então, a prioridade é o que, gente? Crimes contra a administração que envolve autoridades influentes, né? Ou desvio de altos valores. Tudo bem. Vamos para o restante do texto. A partir dessas informações, considerando, aí ele vai falar em uns conjuntos. Então eu já coloquei aqui do jeito que a gente vai resolver, tá? Então olha só, gente. P. Quem é P? P é o conjunto dos processos em análise. Olha só. Ele não fala se P é o conjunto dos processos prioritários na análise. Ele fala que é os processos em geral na análise. Aí o cara já fica associando coisa que não deve, ó. Ah, o P de prioridade, então é o conjunto dos processos. Não, meu amigo. P é o conjunto dos processos em análise. Ou seja, tanto faz se tem ou não prioridade. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, ó. O A, o conjunto A, é os processos de P. Gente, estão dentro de P. Se estão dentro de P, quer dizer que está em análise da unidade, né? Mas esses são os que envolvem autoridades o quê? Influentes. E o B são aqueles processos também dentro de P que envolvem desvio de altos valores. Gente, então vamos lá, ó. Primeira coisa, o A e o B precisam, gente, o conjunto A e o conjunto B precisam de prioridade na análise? Sim, professor. Por quê? Porque eles são processos de P. P é um processo que está em análise da unidade. E o A, como está dentro de P e trata de influentes, né, de autoridades influentes, crimes contra a administração pública envolvendo essas pessoas, então ele merece prioridade. O B também merece prioridade porque é desvio de altos valores. Tudo bem?
Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então eu já sei o seguinte. O conjunto que tem prioridade é A ou B, não é isso? Não foi o que ele falou? A ou B. Tudo bem. Então vamos colocar essa informação na nossa folhinha de resolução, né? Então nós vamos para cá, isso aqui já foi, né? Não precisa mais. Vamos apagar aqui. Então nós temos o seguinte, meu amigo, olha. Nós temos prioridade. Então prioridade é o conjunto A ou B. Gente, conjunto A ou B, tá? É a mesma coisa de A união B. Mas, para ficar bacana e legal, né? Nós vamos representar isso aqui, gente, como? No diagrama de Euler, né? Então, nós vamos fazer esse diagraminha aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. Então, a união B é toda essa regiãozinha, né? Ok? Que está entre as figurinhas aí, né? Os dois círculos. Beleza? Tudo bem, né? Tranquilos. Então, vamos lá, vamos para o texto. Agora, olha só, gente, o que ele define. Então, a CESP, ela é uma banca que ela define muita coisa no enunciado. E aí, às vezes, o cara fica perdido por isso, porque não entende. Gente, olha só o que ele está dizendo, ó. CPX é processo de P. Então, tá lá dentro da análise. Tá em análise, não é isso? Lá na unidade. Mas eles que não estão no conjunto X. Gente, veja que o X é um conjunto genérico, tá? Então ele está dizendo o seguinte, olha, CP de X são todos aqueles processos de P que não estão no conjunto X, ou seja, quem está fora do conjunto X. Tudo bem? Tranquilos? Então esse CP, gente, na verdade é complementar de P, tá? É o conjunto complementar de X em relação a P, tá bom? E supondo que, olha só, aí vamos lá. Dos processos de P que estão em análise, 2/3 são de A e 3/5 são de B. Julgue os itens a seguir. Então vamos lá, ó, vamos com calma. É isso? Então vamos lá, ó. Primeiro, ele informou o seguinte: 2/3, então vou botar essa informação aqui, ó. 2/3 de P, que é tudo que está em análise, está em A. Tudo bem? Vamos mudar esse símbolo aqui, para não ficar confuso essa seta. Vamos colocar o pertence. Então, 2/3 de P pertence a A. E 3/5 de P pertence a B. Beleza, meus amigos? Tranquilidade? Tranquilidade pura, né? Então, olha só, eu tenho essa informação aqui, tá? Então, nós vamos começar a brincar. E eu vou dar um macetinho agora, gente, federal, tá? Olha, é o seguinte. Se apareceu proporção, tá? É porque, gente, é válido para qualquer valor. Então, você vai pegar o seguinte. Você vai pegar o 3 e o 5. Aí eu vou perguntar, gente, qual é o MMC de 3 e 5? O mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então, gente, nós vamos supor que lá em P tem exatamente quantos elementos? 15. Aí fica tudo maravilhoso. Olha só como vai ficar tranquilo isso aqui, ó. Quantos elementos estão em A, hein? Vamos calcular o número de elementos de A? Então, ó, o número de elementos de A, nesse caso, né? O número de elementos de A, que eu vou definir por NA, é 2/3 de 15. Não é isso? Porque é 2/3 de P, né? Então isso dá quanto, hein, gente? Vamos aqui. Então, ó, isso vai dar 15 por 3 dá 5, vezes 2, 10. Então, meu amigo, eu tenho 10 em B, em A. Em B, qual é o número de elementos de B? O número de elementos de B é 3/5 de P, que eu joguei 15. Olha como o problema vai ficar simples, gente. Ó, 15 por 5, 3. Quantos tem em B, gente? 9. Quando você olha para cá, agora, ó, não precisa pensar muito em fórmula não, tá?
Em A, eu tenho 10 processos. Em B, eu tenho mais 9 processos. E todos esses processos, gente, são de P. Mas P só tem 15 processos. Então como é que pode, hein? Como é que pode aqui dar 19, mas em P eu só tenho 15? Ora, é muito simples. O que é que ultrapassa 15 aqui, gente? 19 menos 15, né? Se eu quiser o que ultrapassa. O que ultrapassa 19 menos 15 dá quanto, gente? Dá 4. Isso quer dizer o seguinte, gente, que 4 elementos desse, processos, tanto pertencem a A quanto a B. Então fica assim, olha, fica muito bacana o diagraminha nosso, ó. A intersecção aqui tem 4 elementos. Aí no A todinho, que é essa bolinha aqui, tem que ter quantos, gente? Tem que ter 10. Então 10 menos 4, 6 nessa região. E no B, tem que ter quantos, gente? Tem que ter 9, né? Então 9 menos 5, 9 menos 4, 5 elementos aqui. Pronto, gente. Aqui estão todos os processos de P. Então observe, gente, que eu tenho 15 processos em análise e todos eles são ou de A ou de B. Então todos são prioritários. A gente descobriu isso no exercício, né? Então aqui fora, ó, são quantos? 0. Ou seja, todos os processos que estão na minha mão, na minha unidade do MPU, são prioritários, tá? E outro, eu tenho 4 deles, gente, que são prioridade máxima, porque eles satisfazem as duas condições ao mesmo tempo, né? Que são os 4 aqui. Beleza, meu amigo? Tranquilo. Bom, gente, fiz essa figurinha. Tudo que eu quiser agora eu vou resolver a partir dessa figura, tá? Então eu vou deixar essa figura bem aqui e nós vamos agora resolver item a item. Vamos lá então. Certo? Vamos passar para os itens, né? Item 48. O conjunto CPA, não é a avenida do CPA, né, galera? Então, ó, CP do conjunto A, união com CP do conjunto B, ele corresponde, gente, aos processos da unidade que não são prioritários para análise. Rapaz, aí é complicado, hein? Beleza? Para eu ter certeza disso, como é que a gente vai transcorrer, gente? Nós vamos nos comportar de acordo com a definição de quem? Do CP alguma coisa, certo? Então vamos lá? Vamos lá, olha só, ó. Então ele quer saber o seguinte. Ele quer saber se esses caras CPA, união CPB, corresponde aos processos, ou seja, a todos os processos que não são prioritários. Então nós vamos ver agora, né? Olha, gente, ele quer te confundir, ó. Tá vendo aqui? Opa. Tá vendo aqui, gente? Olha só, a gente montou esse diagrama, né? Aí o cara pensa assim, ah, os zeros são aqueles que não têm prioridade. Vamos lembrar do que é o CP de A? Então vamos lembrar, ó. O CP de A, gente, é quem? Se você olhar na definição, são os processos de P, então pertence a P, e não pertencem a A. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Essa é a definição, né? Olhe lá para você ver onde tem o X, você vai trocar pelo A, é claro, né? E o CP de B, ou seja, o complementar de P em relação a B, é tudo que pertence ao P e não pertence a B. Gente, nós vimos que o P é o conjunto, tá? De todos os prioritários. A gente viu que todos aqueles que estão em P, que são os 15, todos eles são prioritários, né? Aí, olha só o que acontece. Para você saber se essa conta vai dar certo, em princípio parece que vai, ó. Mas não dá certo, gente. Sabe por quê? Por causa da intersecção. Vamos ver esse negócio aqui? Vamos, né? Então, olha só, ó. Vou voltar aqui no anterior. Quem são esses caras que estão em P e não estão em A, gente?
Vamos lá, ó. Quem está em P e está fora de A, gente, se você analisar bem aqui, ó, são esses 5 aqui, não é isso? Ó? Eles são prioritários, porém estão fora de A. Então eu já tenho 5 processos. Beleza? Agora, olha só. Então aqui eu tenho 5 processos. Beleza? Aqui eu tenho 5. Esses, gente, que são prioritários, tá? E não estão em B, vamos ver quem são eles. Então, gente, esses que são prioritários não estão em B, ó, são esses aqui, ó, que estão fora de B, não é isso? E são prioritários. São quantos eles? São 6, não é isso? Então vamos lá. Aqui então, gente, tem 6, ó. Tá vendo? Beleza? Então se eu unir esses dois, gente, se eu unir esses dois, o que vai acontecer? Eu vou ter 11 processos. Para começar, eu tenho 11 processos. E eu tenho 11 processos, gente, o quê? Prioritários. Tá? Então, como é que eu vou dizer que esse conjunto aqui, ó, como é que eu vou dizer no item que esse conjunto, gente, é o conjunto dos elementos que não são prioritários para análise? Esse item está o quê, gente? Errado. Por quê? Porque nesse conjunto existe apenas exatamente 11 elementos e todos eles são o quê? São prioritários. Então, o que pegou aqui foi o que não são. Beleza? Então, observe, gente, tá? Que aqui o que ele cobrou, na verdade, foi o seguinte, foi a lei de De Morgan, tá? A união dos complementares, tá? É a intersecção dos complementos, tá bom? O complementar da intersecção, né? Gente, então é tudo aquilo que não está na intersecção, certo? Então, ó, de qualquer forma, o item está o quê? Errado, mesmo sem saber a lei de De Morgan, tá bom? Vamos então para o próximo item? Vamos lá, né? Selecionando-se ao acaso um processo. Então, peraí, quantos processos? Um só. Em trâmite na unidade em questão, que está lá na unidade em questão, a probabilidade de que ele não envolva a autoridade fluente. Então, não envolve a autoridade fluente, não pertence a A. Será superior a 30%? Gente, então vamos lá, questãozinha básica de probabilidade, né? Então vamos lá, ó. A probabilidade dele não pertencer a A é superior a 30%? Então vamos calcular, né? Então agora ele quer saber o seguinte, ó. Dado um processo, a probabilidade dele não pertencer a A, ou seja, ele não tratar de influência, né? É superior, gente, a 30%? É superior ou inferior? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Vamos voltar aqui no item. É superior, né? Beleza. Bom, como é que eu vou calcular essa probabilidade? Gente, a probabilidade para um espaço equiprovável é dada pelo seguinte, ó. Número de elementos do que eu quero que aconteça, né? Número de elementos que não pertence a A, dividido pelo total. Ou seja, é aquela regrinha. Casos desejados sobre casos disponíveis, né? Ou casos favoráveis sobre casos possíveis, que é a mesma coisa. Então, onde é que eu vou olhar isso? Meu caro, claro que é aqui no meu diagraminha que me diz tudo, tá? Então, vamos lá, ó. Quais são os caras que não pertencem a A que estão em análise da unidade, gente? São esses aqui, né? Nessa região aqui, ó, estão fora de A, né? Certo, galera? Nessa regiãozinha aqui. Beleza? Ó. Regiãozinha aqui amarela, tá bom? Que eu tô pintando aqui de amarelo, ó. Esses caras estão fora, não é isso? De A. São quantos eles? Eles são em número de 5, não é isso? Ó? Beleza? Então são 5, gente. Então aqui, ó, o número dos caras que não estão em A, ou seja, que não tratam de influência de pessoas, né? São 5. E o total, hein? O total disponível é o P que a gente criou, 15. Isso aqui vai dar quanto, gente?
vai dar 1/3. Olha, 1/3, gente, é uma dízima bem facinha, ó. Isso aqui é a dízima 0,333 indefinidamente, né? Então isso é aproximadamente quanto, gente? 33%. Então a probabilidade de isso ocorrer é 33%. Aí eu pergunto, se essa probabilidade aqui é 33,3%, né? Isso é maior que 30%, gente? Sem dúvida. Item, então, certo. Opa, vamos voltar aqui e marcar o item. Item certo. Beleza, meu amigo? Mais um na nossa conta, né? Tudo bem? Bom, então, gente, vamos para o caso final. A última questão. Ô, professor, tá acabando. É assim mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Tudo que é bom acaba, né, galera? Em algum momento. Bom, então vamos lá, ó. Item 50. O que ele pediu no item 50? A quantidade de processos com prioridade de análise por envolverem simultaneamente autoridades influentes e desvio de altos valores. Então, peraí, que quantidade é essa, gente? Lá no nosso diagraminha, não é assim que tá, ó? A, B, aqui tem 5, aqui tem 6 e aqui tem 4, né? Ok? Então, olha só. Simultaneamente, A e B são quantos? 4. Ele quer saber o seguinte, essa quantidade, gente, ela é inferior à quantidade de processos que não são prioritários? Opa, peraí. Quantos é que não são prioritários? 0. Que são os que estão fora. Lembra? Todos são prioritários, né, gente? Aí eu pergunto, 4 é menor que 0? 4 é menor que 0, gente? É isso? Não. Item o quê? Errado. Beleza, meu amigo? Bom, gente, e aí nós finalizamos aí, tá? A resolução da prova de técnico do MPU 2013, a prova mais recente do CESP. Fico por aqui, desejo um ótimo estudo para vocês, tá? E que vocês tenham entendido aí a resolução. Eu sei que aquele itemzinho lá ficou um pouquinho complicado, né? Para quem não tá vendo a matéria, mas depois que você estudar a tabela verdade do condicional, você vai entender direitinho ali o que a gente está falando, beleza? Meus amigos, ficamos por aqui. Muito em breve estaremos esperando por vocês aí em novos cursos aqui no Aprovando Online. Um abraço e até a próxima.